Estamos começando mais um programa Perfil Manga Larga. Nesse programa falaremos sobre o julgamento dos aprumos dinâmicos. Os aprumos são um dos itens fundamentais para a morfofunção. São eles que vão nos dar uma noção do equilíbrio do animal, da segurança que esse cavalo vai levar o seu cavaleiro, vai propiciar um bom desempenho e fazer com que ele tenha menores índices de lesões e, consequentemente, maior vida útil. Os aprumos podem ser observados em estática, com os animais parados, feito na fase da morfologia. Mas é muito importante essa fase dos aprumos dinâmicos, em que vamos observar cada segmento do membro e seu funcionamento. Num campeonato dos animais jovens ao cabresto, são julgados, então, a marcha, depois em separado os aprumos dinâmicos e, por último, a harmonia geral, caracterização racial e morfologia. Os aprumos dinâmicos, então, têm um peso de 10% do total. Já nos animais adultos, há o julgamento do passo, marcha e galope, depois dos aprumos dinâmicos, nesse caso com os animais montados, a harmonia geral, caracterização e morfologia. Para os adultos, o peso dos aprumos dinâmicos é de 6,6%. Bem, como a gente vai falar de aprumos dinâmicos, é importante a gente dar uma relembrada no que foi falado quanto ao padrão racial em relação aos membros e aos aprumos, dar uma pequena revisão. Bons aprumos, então, começam pelos cascos sadios e principalmente simétricos. Pela figura, podemos ver que anatomicamente o alinhamento das falanges são muito importantes para uma correta inclinação das quartelas e dos cascos. Nessa figura podemos ver um bom balanceamento e inclinação no casco da esquerda, uma excessiva inclinação no casco do centro e o oposto, uma verticalização no casco da direita. Uma das consequências dos desvios de aprumos está relacionada à trajetória dos avanços dos cascos, que podem ser diferentes de acordo com essa inclinação, como apresentado nessas figuras. Outra relevante consequência dos desvios de aprumos está relacionada a sobrecargas às articulações e ligamentos. Nessa figura da esquerda, nós temos uma quartela verticalizada, em que há uma sobrecarga nessas articulações. Do lado direito, de forma oposta, há uma excessiva inclinação e uma sobrecarga nos seus tendões. Aqui a gente pode observar os alinhamentos dos membros para lembrar como é a avaliação dos aprumos dos membros anteriores. Essas alterações levam então a sobrecarga e instabilidade. E aqui vamos observar no carpo, ou seja, no joelho zootécnico, no animal ajoelhado à esquerda, ele vai ter uma propensão, por exemplo, a tropeçar, pois há uma força que empurra o seu joelho para frente. Já no animal transcurvo, essa força ocorre de forma oposta à articulação, fazendo com que também toda a movimentação desse membro, desde o seu avanço até o pouso do casco ao solo, seja afetada. Observando de frente, alguns desvios são mais comuns. Dentre eles estão os animais que abrem embaixo, lá no casco, que fecham seus joelhos, que abrem os seus joelhos e que têm um desvio de raio ósseo do seu membro. Grande atenção também deve ser dada à análise dos segmentos superiores dos membros. Devemos ter preocupação com a inclinação e angulações de espado e braço, por exemplo. E o codilho,
muito bem posicionado, item bem selecionado pelos manga-larguistas ao longo da história, são fundamentais para uma correta movimentação dos membros anteriores. O posicionamento correto dos aprumos ou seus desvios terão efeito, então, nas trajetórias dos membros, que poderão ser corretas ou ter pequenos e diferentes desvios de acordo com a alteração. Passando aos membros posteriores, importante lembrar como é o correto alinhamento como apresentado nas figuras. Observando de perfil, seja o comprimento de cada segmento como a angulação retratada aí nas figuras, são fundamentais. À esquerda temos animais de angulações e posicionamento correto dos posteriores. No segundo, ângulos mais fechados. No terceiro, o oposto, ângulos mais abertos. E no quarto, uma projeção do posterior para fora da massa. Observados por trás, temos aí à esquerda o animal correto, depois um com os jarretes fechados, o terceiro com os jarretes abertos, o quarto todos posteriores abertos de cima até embaixo e o quinto oposto, totalmente fechado. Esses desvios vão se refletir em perda de potência, de qualidade de movimento e, fundamentalmente, também desvios de trajetória, como observados nos membros anteriores. Para finalizar, vou detalhar a sistemática do julgamento dos aprumos dinâmicos. Os conjuntos concorrentes deverão ser posicionados lado a lado, da esquerda para a direita, do menor número, o animal mais novo, ao maior número, o animal mais velho. Preferencialmente, os animais deverão ser posicionados com a frente voltada ao local destinado à maior quantidade de público que acompanha o julgamento, e o jurado posicionado de forma oposta por detrás dos animais. Posicionado por trás dos animais, iniciando-se dos dois mais jovens de menores números, o jurado solicitará aos apresentadores que caminhem em frente em linha reta, com os animais ao passo, e procederá à avaliação vista por detrás. Pedirá o retorno dele quando observará eles vistos pela frente, nessa fase ainda ao passo. Observará o alinhamento dos membros e a correção da trajetória de cada segmento durante a flexão e extensão. Em seguida, pedirá aos mesmos dois animais que o façam na marcha, quando observará os mesmos quesitos. Passará, então, a observar outros concorrentes. Essa sistemática gradual de comparar todos os animais é muito importante para a montagem do raciocínio do jurado, da elaboração de um julgamento criterioso e também para a compreensão de todos aqueles que estão acompanhando o julgamento, já que no julgamento dos aprumos dinâmicos não há comentários e, portanto, o acompanhamento de cada fase se torna ainda mais importante ao público. Também é importante frisar que não só pelo peso do julgamento dos aprumos dinâmicos, mas principalmente pela importância que esse item tem na seleção de um criatório, de uma raça, esse item deve ser muito bem elaborado. Por hoje é só. Grande abraço a todos e até a próxima.